Fala galera, como é que vocês estão? Beleza pura? Então, olha só, resolvi gravar aqui essa aulinha fazendo uma rápida revisão com vocês para te dar aquela força na hora de resolver a nossa prova. Então, eu deixei essa lista para que você fizesse. Eu espero que você tenha refletido nela e feito ela, né? Porque a intenção é te fazer pensar, depois ver se você acertou dentro do raciocínio, é que eu deixei o gabarito para vocês separado da lista. E agora eu vou ir discutindo com vocês, né, como se a gente estivesse na nossa aula. Infelizmente a gente não teve a aula, mas eu vou tentar aqui trazer uma explicação bem ampla para cada uma das principais questões. Então você vai perceber que não são todas, mas eu quis deixar, né, a cada uma das questões com a sua numeração original da lista. Depois você possa ir comparando com as suas respostas direitinho, beleza? Então vamos lá, queridos. Olha só, primeiramente essa questão, né, você tem aí o ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio é um importante reagente químico industrial utilizado na produção de plásticos e no processamento do couro. Na indústria alimentícia, o ácido clorídrico é empregado como aditivo alimentar na produção de gelatina, a menos que seja pressurizado ou resfriado. O ácido clorídrico se transforma em gás se houver cerca de 60% ou menos de água. Ou seja, está querendo dizer para nós, com essa informação toda, que ele é uma substância que, mesmo quando está dissolvido em água, ele vai apresentar uma alta volatilidade. Então, ele vai evaporando e ele desprende dessa solução. Beleza? Então, vamos pensar aqui. A solubilidade desse ácido em 80% de água se origina da formação de interações moleculares do tipo. Primeiro, vamos analisar, gente, que a molécula, né, do cloreto de hidrogênio, ela é uma molécula linear e que vai apresentar então essa formulação. Quando nós olhamos para isso, nós temos que lembrar do fator lá dos momentos. Lembra da nossa análise de vetores? Então, sabendo que o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, nós então temos um vetor apontando para o cloro. Olha só. E se existe um vetor, nós então vamos mencionar que esse vetor resultante ele é então diferente de zero. Por isso, todo vetor que é diferente de zero, nós temos então uma molécula que é polar. Beleza? Agora, justamente por isso, por ser uma molécula polar, ele vai se dissolver na água que também é polar. Polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar, né? Lembra da regrinha que a gente comentou. Então, vamos pensar numa outra coisa. Sempre que eu vejo uma molécula polar, nós temos que fazer a segunda pergunta, lembra? Tem hidrogênio ligado diretamente a flúor, oxigênio ou nitrogênio? Ou seja, né, nós conversamos, eu mencionei para vocês que tem hidrogênio ligado diretamente a com? Não tem. Então, se não tem, o tipo de interação que ocorre entre moléculas polares poderia ser dois tipos: dipolo, né, ou dipolo permanente, e ligação de hidrogênio. Então, já que nós observamos que não existe hidrogênio ligado diretamente nem a flúor, nem a oxigênio, nem a nitrogênio, portanto, então, esse tipo de interação aqui vai ser do tipo dipolo-dipolo, né, o que está aqui na letra mais gatinha do nosso alfabeto, a letra E de Enim. Beleza? Então, por isso é a nossa resposta. Beleza, bora dar continuidade. Essa questão eu acho ela muito legal. E esse tipo de questão, gente, eu escolhi essa lista de uma forma bem assim, é, bem estratégico, né? São temas que são não tão claramente divulgados e discutidos, mas que eles trazem de uma forma bem abordada e contextualizada as interações. E isso é a forma que o Enem cobra. Todas essas questões elas têm uma noção muito clara, né, e uma vertente muito próxima do que o Enem cobra. Vocês estão aí na primeira série do ensino médio e eu preparei esse material justamente para te preparar bem para quando você estiver lá na terceira série, a gente for revisar esses assuntos. Eu acredito que você que está estudando, se dedicando, você vai compreender
e isso vai gerar frutos lindos, né, para sua aprovação no futuro. Olha só, queridos, os mexilhões aderem fortemente às rochas através de uma matriz de placas adesivas que são secretadas pela depressão distal localizada na parte inferior dos pés. Essas placas adesivas são ricas em proteínas, as quais possuem em abundância o aminoácido L-dopa. Esse aminoácido possui em sua cadeia lateral um grupo catecol de hidroxibenzeno, que tem papel essencial na adesão do mexilhão à superfície rochosa. A figura ilustra um esquema da placa adesiva do mexilhão e um esquema da principal interação entre o grupo catecol e a superfície do óxido de titânio, que representa uma superfície rochosa. O que nós precisamos analisar nessa imagem, queridos? Olha só, você talvez nem saiba qual é o nome dessa estrutura, desse grupo funcional, da substância que ele está mencionando. Mas você não precisa saber. Justamente esse tipo de exercício ele vem para desestabilizar o aluno, porque ele traz um composto que poucos conhecem. Eu também não conhecia. Agora, o que você tem que prestar atenção? Ele tem aqui, bem se você analisar, ele tem oxigênio ligado diretamente a hidrogênio. Ou seja, existe aqui hidrogênio ligado diretamente a FON. E se tem hidrogênio ligado a FON, nós vamos entender então que a interação que vai ocorrer aqui, pensando aqui na outra parte da imagem, olha só, o amarelinho é representativo de oxigênio. Então você tem aqui o hidrogênio de uma molécula interagindo com o oxigênio da outra. Lembra que eu mencionei isso para vocês em aula, né? Então aqui nós temos o tipo de interação chamado de ligação de hidrogênio, beleza? E está então aqui no nosso item, na letra A de amor. Então, bora lá, gente. A questãozinha da FUVEST. Então, você pode perceber que nós estamos falando aqui de faculdades que são bem conceituadas, tá? Quando ele mostra aqui, gente, você já deve ter lido essa questão, eu não vou me ater à leitura geral de todos os textos. Mas ele está mencionando sobre as bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas, vocês estudam lá na biologia, elas compõem lá a estrutura do DNA, e uma base nitrogenada se liga a outra por interações do tipo ligação de hidrogênio. O exercício diz isso para nós. Olha só, as interações por ligação de hidrogênio entre a adenina e a timina e a guanina e a citosina, que existem no DNA. O que essa questão ela traz como proposta? Gente, é preciso que você entenda que se há possibilidade de um hidrogênio ligado a um nitrogênio, ou a um oxigênio, ou a um flúor, ele vai então interagir com o outro oxigênio, com o outro flúor, ou com o outro nitrogênio. Então, aqui nesse caso, nós tínhamos que analisar o seguinte. Aqui nessa letra A, adenina e a timina. Você tinha aqui, esse hidrogênio aqui, que poderia interagir com esse oxigênio. Na verdade, ele não poderia, ele vai interagir, né? Então, aqui, tinha que ter uma interação e não tem. Portanto, aqui, por causa dessa ausência da interação, a letra A não é a nossa resposta. Agora, aqui, você tem também na letra B a interação aqui, entre o oxigênio e o hidrogênio. Então, por isso, aqui você tem outra, que poderia ter uma interação, mas não tem. Portanto, a letra B também não serve como resposta. Aqui na letra C, perceba, você tem duas interações aqui, exatamente aqui e aqui. E aqui você tem exatamente 3 interações. Ou seja, todos os casos que são possíveis estão ocorrendo interações, Então, isso daí é a nossa resposta como verdadeiro. Tem a galera da biologia, eles mencionam que até uma forma de decorar isso, que a adenina e a timina formam 2 ligações de hidrogênio
e a guanina e a citosina guarda aí 3 ligações de hidrogênio. Isso é colocado bastante pela galera da biologia. Depois troca uma ideia com o seu professor, vai ver que ele vai te auxiliar nisso. Beleza? Então essa questão é para trabalhar com você, que toda vez que há a possibilidade de um hidrogênio de um lado de uma molécula, ele vai ser atraído fortemente pelo oxigênio, ou pelo nitrogênio, ou pelo flúor da outra molécula. Estamos nos referindo a interações entre moléculas. Firmeza? Olha só, a próxima que eu separei é a 5. Então você pode ver que a gente deu alguns saltos, né? Mas está tudo certo. Como eu disse, não vou fazer todas, né, com vocês. Mas olha só, a 5 ela traz um ponto importante e foi até o que nós olhamos, né, e fizemos um pequeno experimento, simples experimento em sala, para você lembrar aí dessa propriedade que a água possui. Então, ó, uma lâmina de barbeadas antigas flutua quando deitada cuidadosamente sobre a superfície da água, contida em um copo ou em uma forma, conforme nós fizemos em sala. Esse fenômeno é explicado por uma causa imediata, que é, então, ó, a pequena polaridade das moléculas de água. Lógico que não, né, gente? A água é uma molécula polar e, sendo ela polar, ela tem uma alta polaridade. Por isso, o tipo de interação intermolecular entre as moléculas é do tipo ligação de hidrogênio, tá? Então, a água não apresenta uma pequena polaridade, sim uma grande polaridade, devido à tensão superficial da água. Isso mesmo, é a nossa resposta. Lembra que as moléculas de água interagem por ligações de hidrogênio umas com as outras, formando uma espécie de um filme, né? E esse filme, essa tensão é chamada de tensão superficial, que é justamente, né, o motivo daquela questão dos bichinhos ficarem em cima, né, da água e não afundarem. Lembra que se nós colocarmos um pouquinho de detergente, os detergentes são tensoativos. Eles quebram com essa tensão superficial da água, fazendo com que os insetos afundem. Beleza? Guarda isso e bora para frente. Questão da letra, a questão 6 da Unitaú, eu pus ela, deixa eu só baixar aqui um pouquinho para ficar mais fácil para a gente analisar tudo juntinho. Eu coloquei ela lá na listinha, a gente tem lá, né, as 10 e tudo mais, mas aqui vamos só discutir cada caso e espero que você já tenha feito a lista, então você depois só confere suas respostas. Queridos, é o seguinte, quando nós analisamos aqui, ó, ele pede para nós associarmos, né, as ligações ou interações com as moléculas, os exemplos que são colocados ali. Então, ó, quando nós temos aqui, ó, oxigênio gasoso, ou seja, uma substância gasosa. O oxigênio, você tem que lembrar que ele apresenta uma molécula linear, né? Vou pegar aqui uma preta. Ele apresenta uma molécula linear formada aí por 2 átomos de oxigênio ligados por uma dupla ligação. Lembra? Volte no seu caderno lá quando nós estamos trabalhando fórmulas de Lewis, fórmulas estruturais. Para nossa prova, eu fiz uma questão. Eu deixei todas as que você precisou analisar, né, para você pensar de polaridade e tudo mais. Eu coloquei elas já com as geometrias formadas para você simplesmente fazer uma análise, tá? Uma forma de te auxiliar aí nesse processo. Beleza? Então, ó, o oxigênio, por ser formado por uma molécula diatômica, 2 átomos, um do ladinho do outro, 2 átomos iguais, você tem que lembrar que se 2 átomos iguais estão ligados entre si, nós temos aqui ligações do tipo ligação covalente apolar, né? Então aqui a gente tem, ó, ligação covalente apolar. Agora, a molécula, por ser 2 átomos idênticos ligados entre si, não tem diferença de eletronegatividade, ela também apresenta polaridade, né, no caso apolar, ou seja, é também uma molécula apolar. Então, tanto a ligação quanto a molécula apresenta
ela é apolar. Deixa eu sair aqui. Apolar. Beleza. Então, ó, se ela é uma molécula do tipo apolar, o tipo de interação que ocorre entre moléculas apolares são sempre chamadas de dipolo induzido. Ah, mas Enem, aqui não tem dipolo induzido. Você vai associar esse dipolo induzido a esse aqui, ó, forças de Van der Waals, certo? Forças de Van der Waals, forças de London, como eu mencionei para vocês em sala, são formas de nós mencionarmos aí a interação do tipo de dipolo induzido, que também pode ser chamada de dipolo instantâneo. Então, ó, são 4 nomes, né, gente? É até chato, porque 4 nomes para falar da mesma coisa. Porém, eu comentei com vocês, as questões mais recentes, elas não aparecem tanto com esse Van der Waals ou com London, e sim com dipolo induzido e dipolo instantâneo, tá bom? Mas essa questão é uma questão mais antiga, mas eu acho ela muito boa para a gente trabalhar todos os tipos de interação com alguns elementos. Então, eu vou pôr aqui em cima o oxigênio, ele é então representativo, né, de C. A água líquida, queridos, se a água é líquida, nós temos que lembrar que existem então interações. A água é uma substância que tem uma geometria angular, representa 2 ligações covalentes polares, porque são entre elementos diferentes. E como eu mencionei para vocês, toda molécula que é angular, né? Toda molécula que é angular, nós vamos ter então ela sendo molécula polar, certo? Então, ó, aqui eu vou ter uma molécula polar. E nesse caso a gente tem que fazer outra pergunta. Polar tem 2 tipos de interações. E a pergunta é: tem hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio, a flúor ou a nitrogênio? Sabe que sim. Né? Então ela existe hidrogênio ligado a portanto, o tipo de interação é ligação de H, ou seja, ligação de hidrogênio. Então, ó, o 2 eu vou associar ao E, porque é o E que está dizendo. Aqui, ó, a gente está dizendo ponte de hidrogênio. Como eu disse, essa é uma questão antiga, mas eu gosto muito dela. Antigamente, a gente chamava ligação de hidrogênio ponte de hidrogênio, tá? Mas é a mesma coisa, bom? Ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Aqui ele vai falar o argônio. Argônio é um gás nobre. E por ser um gás nobre, gente, ele então moléculas monoatômicas. É um átomo de argônio isolado porque ele é estável, né? Lembra, sendo um gás nobre, ele é muito estável. E o tipo de interação que ocorre entre os gases nobres é interessante, por isso até um dos motivos que eu coloco essa questão sempre para discutir com os meus alunos. Todo gás nobre, pelo fato de ser uma molécula formada apenas por um átomo, nós dizemos que as interações que existem entre eles, quando for necessário, vai ser do tipo de forças de Van der Waals, que é uma indução de polos, né, que vai acontecer quando eles estão no estado líquido, isso em temperaturas baixíssimas, tá certo? Então aqui a gente vai ter, ó, a letra C sendo manifesta, mas se ele está gasoso, vamos pensar, gente, né? Se ele está gasoso, ele nem vai ter interações, né? Essa questão, às vezes, eu nem lembro, agora eu cortei ali todas as alternativas, mas não faz nem sentido pensarmos em interações, porque tudo aquilo que é gasoso, não há interações entre as partículas. Né? Agora, se estivesse no estado sólido líquido, aí nós teríamos essas interações bem eficientes entre elas, tá? Mas só pelo fato de ser aí considerada uma molécula apolar, porque ela não tem polos, então a gente relaciona com forças de Van der Waals, ou dipolo induzido, ou forças de... HF. Opa! HF a gente já tem que pensar, olha só. HF. A gente tem dois elementos ligados, são diferentes.
Então, há um vetor momento dipolar, né, entre eles. Portanto, esse vetor momento ele é diferente de zero e isso torna a molécula, então, polar. Beleza, ela é polar, mas vamos para a segunda pergunta. Tem hidrogênio ligado à FON? Viu que tem. Então, ela também vai apresentar ligação de H. Então, o HF aqui também vai ser associado à letra E. Lembrando que a letra E é a letrinha mais gatinha do nosso alfabeto. Não? E de N. Olha só. Aqui, ó, gente, a gente tem o sulfato de bário sólido. Queridos, aqui nós temos um metal, aqui nós temos um não metal, né? Na verdade, um grupo de não metais. E vocês já estudaram os sais. Os sais são compostos iônicos. Então, aqui nós temos o D, compostos iônicos. É feito a ligação iônica, né, entre os íons de cargas opostas. A diferença de cargas vai fazer com que eles então estejam presos. Queridos, olha só. Aqui, ó, o álcool, né? O álcool ele já não é tão tranquilo para a gente pensar, tá? Porque, principalmente vocês da primeira série, a gente não tem aí ainda, não trabalhei perfeitamente com vocês as fórmulas do álcool. Mas a fórmula do álcool, nesse caso, ele está se referindo ao etanol, seria assim, ó, CH3, CH2, um grupo OH. Ou seja, como você percebeu, você tem aqui a presença de quem? De oxigênio. Ó, eu vou ter um vetor para cá, contando para o oxigênio. Então, essa parte aqui, ó, torna a molécula polar. Agora, tem hidrogênio ligado diretamente a com, portanto, também é ligação de H. Né? E aí eu espero que você tenha colocado também letra E. Agora, olha só, gente. Ele está pondo ali para a gente discutir também a questão das ligações. Né? Então, depois vai ter que associar. Eu estou falando de interação e eu deixei aqui, né, a ideia aí da ligação covalente, polar e apolar. E nesse caso, vamos pensar o seguinte. Voltando, né, e resolvendo todo o exercício agora. Vou até apagar os que eu associei aqui para a gente depois colocar ele de forma certa. E da forma que eu coloquei, talvez você não vai encontrar uma resposta na sequência. Tá lá, beleza? Então, eu vou apagar essas pontinhas aqui e a gente vem colocando certinho de acordo com essas análises. Então, ó, eu falei todas referentes à polaridade e às interações. Então, como eu mencionei para você, no caso do 1, o oxigênio ele é gasoso, né? E se o oxigênio é gasoso, não tem interações. Agora, as moléculas são formadas por dois átomos iguais. Então, como eu mencionei aqui, ó, a ligação covalente é do tipo apolar, né? Então, quer dizer que se ele tem uma ligação covalente do tipo apolar, eu vou associar aqui no 1, eu vou associar o A. Não, desculpa, é o B, né, gente? Tá? Agir aqui na maionese. E nós temos o B, porque é onde tem a ligação covalente apolar. Agora, a água sendo líquida, nós temos interações. E se essas interações acontecem, elas são do tipo ligação de hidrogênio. Então, aqui permanece, né, conforme nós mencionamos, o E. O argônio, ele não tem, né, ligação entre si. Ele é um gás, e aí então eu vou simplesmente mencionar que ele pode ser aqui formado então interações do tipo de Van der Waals ou de polo, porque é considerado polar, porque é apenas um átomo. Tá? Quando nós temos aqui, ó, o HF, eu mencionei, líquido, se ele é líquido, ele tem interações. Então, se ele tem interações, ele também é do tipo E. Ficou a mesma coisa que a gente colocou lá, né? O 2 só mesmo o 1. E o 5 da mesma forma. O 5 é um sólido, portanto os íons estão presos. Se eles estão presos por ligação do tipo iônica. Então aqui a gente tem o D. O álcool, né, ele vai apresentar também interações do tipo ligação
de hidrogênio. Então, ele também apresenta aqui o E. E o diamante, gente, é quando nós temos somente átomos ligados entre si, né? Todos eles ligados entre si. E então, nós vamos ter aqui a presença de ligação covalente apolar, porque é sempre o mesmo, né, que vai sendo colocado e ligado um ao outro, certo? Deixa eu pegar minha caneta que caiu aqui. Acontece tudo ao vivo. Tava tentando pausar, mas não deu. Enfim, bora lá. São de casa, são meus queridos. Tudo certo. Caiu a canetinha, eu tenho que pegar. Preciso continuar com essa coisinha linda aqui, né? Bora lá, gente. Olha só. A 7. Então você viu, ó, pulei da 6 para 7. Né? E aqui só colocando, né? Seria aí a B também, por causa da ligação covalente apolar, porque são átomos que são iguais. Beleza? Aqui, gente, ó, se a gente for mencionar aqui no álcool, eu posso também falar que ele tem ligações covalentes polares, né? Porque tem ó, elementos diferentes ligados entre si. Então, não sei se na hora de você fazer lá toda a combinação, qual que vai servir direitinho. Eu apaguei elas aqui. Olha só, a 7. Dadas as fórmulas a seguir, dadas as fórmulas das substâncias abaixo, com relação às ligações químicas envolvidas em suas moléculas e os tipos de interações existentes entre as mesmas, assinale o que for correto. Então, ó, primeiro, a gente tem aqui o hidrogênio, dois átomos iguais, então a gente tem ligações covalentes apolares e a molécula também é apolar. Então, aqui, ó, no caso do H, vamos até pôr aqui do ladinho, né, para ficar mais... Opa, não, cortou aqui. Então, ó, HH, então aqui nós vamos ter ligação apolar e molécula apolar. Beleza? Agora, quando nós temos aqui, ó, né? Vamos fazer um combinado, gente, para não ficar tão carregado de coisas. Eu vou chamar de A de apolar e P de polar, tá bom? P para polar, tá bom? Então, ó, aqui a gente vai ter, ó, molécula apolar e as ligações também apolares. Então, ó, tudo vai ficar A, tá bom? Quando a gente tem aqui, ó, CH4, lembra que CH4, nós temos ele, é uma geometria tetraédrica, e por ser tetraédrica, todos os vetores se cancelam, portanto, nós vamos ter uma molécula também apolar. Mas as ligações covalentes são do tipo, então, ó, vamos por aqui, ó, ligação, ou ligações, né, porque são 4, ligações polares. E as moléculas, ou a molécula, ela é apolar. Por que ela é apolar? Porque os vetores se cancelam, não apresenta vetor momento de polar resultante, portanto ela é apolar. Quando a gente tem aqui o HF, fluoreto de hidrogênio, ó, HF, nós vamos ter, primeiramente nós temos que pensar ligações polares e molécula também polar. Agora, vamos imaginar aqui uma coisa que eu fui esquecendo. Se a gente colocar aqui, gente, ó, nós temos que lembrar aqui. Se a molécula é apolar, o tipo de interação vai ser dipolo induzido. Beleza? Aqui do mesmo jeito. Então, ó, tanto essa quanto essa, nós vamos ter interação do tipo dipolo induzido. Agora, quando eu tenho aqui, ó, HF, lembra? É polar e tem hidrogênio ligado a FON. Então, aqui nós vamos ter
ligação de hidrogênio, certinho? Por fim, aqui nós temos a fosfina, PH3. Ela é uma molécula que tem uma geometria trigonal, pirâmide trigonal, ou também chamada de piramidal. E aí, então, ela é uma molécula polar. Lembra que eu mencionei para vocês que toda molécula piramidal ela vai ser polar. Então, ela tem tanto ligações polares quanto a molécula é polar e não tem hidrogênio ligado diretamente à FON. Portanto, o tipo de interação é dipolo, ou também chamado de dipolo permanente. Vamos ler então o que está falando aqui para a gente fazer a discussão. Dentre as substâncias, a que apresenta maior ponto de ebulição é o HF. Isso é verdade. Gente, por que isso é verdade? Porque é o seguinte, quanto mais intenso, mais forte for a interação intermolecular entre as moléculas, mais difícil vai ser de romper com essas interações. Portanto, maior vai ser a temperatura de ebulição. Beleza? Então, quanto maior for as forças, mais forte for essa força, maior vai ser o ponto de ebulição das substâncias. Essa análise eu não estou cobrando de vocês nessa prova, mas é importante a gente ir trabalhando isso na próxima aula nós vamos discutir isso melhor também. Beleza? Então, isso é verdadeiro porque quando nós comparamos a força entre as interações, nós temos essa ordem, vai ser dipolo induzido, dipolo e ligação de hidrogênio, certo? Então, a ligação de hidrogênio é a mais forte entre elas e então por isso nós temos que ela vai ser, os compostos que apresentam interação do tipo ligação de hidrogênio geralmente terão aí um maior ponto de ebulição, certo? Vou pegar aqui um desenho aqui por as fórmulas. Isso daqui é a ordem cresce. Essa é a ordem. Queridos, olha só. Uma outra aqui, eu quero só discutir com vocês algumas coisas. Eu não vou desenhar aí todas as questões, não, mas ela é uma questão bem conceitual, né? E é interessante a gente pensar em questões também conceituais. Olha só, o estado físico das substâncias depende das forças de atração entre suas moléculas. Isso é verdadeiro, né? Se nós tivermos interações mais fortes e nós vamos ter, então, interações mais fortes, nós vamos ter estados físicos diferentes. E aí a quebra dessas interações vai me dar se o estado mudou ou não. Então, ela depende das interações, mas vamos entender que ela não depende somente disso, né? Ela depende também da temperatura, da pressão, né? De todos esses aspectos. A existência de dipolos elétricos na água faz com que as moléculas se atraem fortemente, levando-as ao estado gasoso? É lógico que não, gente. Estado gasoso não tem interações. Então, isso seria, verdade se estivessem falando das interações no estado líquido ou sólido. Tá? Portanto, então, isso aqui é falso, igual nota de 3. A água, apesar de sólida nas condições ambiente, pode ser obtida pela reação entre os gases hidrogênio e oxigênio? Isso é verdade. Né? Então, aliás, olha só, gente. A água em temperatura ou condições ambientes, a água é líquida, né? Colocou um sólido aqui para poder pegar a gente. Isso é falso. Mas ela é formada por gases oxigênio e hidrogênio.
A água e o óleo não são miscíveis por serem ambos apolares. Opa! Vamos ver que tem um monte de essa parada aqui, gente, ó. Primeiro, né, a água não ser miscível, o que significa a palavra miscível? Significa não misturam entre si, beleza? Agora, por que a água não mistura com o óleo? Porque ambos são de polaridades diferentes. No caso aqui, a água ela é polar, o óleo é apolar, por isso os dois não se misturam. Né? Tem um Reels meus falando sobre isso, tá lá no Instagram depois, assista e curte, comenta e compartilha. Me ajuda, beleza? Então, ó, isso não é verdade. Alguns processos físicos exotérmicos são processos que liberam calor para o meio, certo? São comuns em nosso cotidiano, como a fusão do gelo e a evaporação da água. Neles, a mudança de estado são possíveis graças ao calor retirado do ambiente. Olha só, gente, a evaporação e a fusão são processos que realmente absorvem energia do ambiente, né, do meio externo. E por isso, então, eles não são exotérmicos. Então, aqui também está falso. Então, aqui está falso e aqui está falso. BFFF, letra B. Beleza? Bora lá, tá acabando, tá acabando. Olha só, gente, eu não vou ler esse texto todo, tá? Ele está falando aqui da questão em que o oxigênio dissolvido na água dos rios. O oxigênio é uma molécula apolar. Olha só, até menciona aqui, ó. O oxigênio é uma molécula apolar. A gente mencionou, analisamos ela mais em cima. E a água é uma molécula polar. Nós sabemos que há uma norma que diz que moléculas polares ou compostos polares tendem a dissolver compostos que são também polares. Porém, não podemos esquecer que algumas moléculas, como no caso do oxigênio, mesmo sendo apolares, elas podem ter os dipolos induzidos, né? Então, o oxigênio ele é dissolvido em água porque apresentam interações que são fracas. Olha, o texto diz para nós isso, ó, fracas interações intermoleculares. Entende? A interação mais fraca que existe é justamente a dipolo induzido, beleza? Então é por isso que essa é a nossa resposta. Olha aqui, ó, que eu mencionei para vocês agora. Uma porção de caldo de carne, um frasco de soro fisiológico ou um copo de água de coco, delícia, ficaria bom agora, hein? São exemplos de soluções aquosas. Soluções aquosas, gente, é quando nós misturamos alguma coisa em água. A expressão semelhante dissolve semelhante é utilizada há muito tempo para explicar a capacidade da água de dissolver substâncias e formar soluções. Lembra, ela é uma regrinha importante, semelhante dissolve semelhante. Ou seja, estamos dizendo que polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Beleza? Agora, por favor, queridos, não tomem isso como uma verdade universal. Como eu acabei de mencionar no exercício anterior, o oxigênio é apolar, mas ele se dissolve no composto que é polar. Só que ele não é muito solúvel nele, tá? Então não tome isso como uma regra ou como uma verdade universal. Vai depender de alguns casos. Então aqui ele está mencionando justamente isso, né? Eu já coloquei para você. E aí o que ele quer dizer aqui, ó. Solventes polares dissolvem ou tendem a ser dissolvidos em compostos também polares, ou, né, no caso, solventes não polares dissolvem solutos que são não polares. Solvente e soluto, gente, é assim. Soluto é quando nós temos a espécie que vai ser dissolvida, certo? Por exemplo, se eu ponho água com açúcar, a água é o solvente, o açúcar é o soluto, beleza? Então, olha só. Aqui fala, né, de uma questão bem que eu acho ela muito legalzinha, né, falando sobre as víboras, né, ou as lagartixas, né, que elas se aderem às paredes lisas. Então, no texto ele vai mencionar que elas se aderem às paredes lisas por interações intermoleculares. Onde nós vamos matar toda a questão?
vai matar a questão quando ele diz assim, ó. Admitindo que a parede é recoberta por um material apolar. Queridos, se existe algo que é apolar, o tipo de interação existente vai ser dipolo induzido, tá? Dipolo induzido. Então, uma questão que eu acredito que eles poderiam ter mencionado um pouquinho também das características das paredes, né? Porque ficaria mais completo, né? Para que a gente pudesse pensar. Mas nesse caso, então, já que eles não falaram, dipolo induzido, dipolo induzido. Beleza? Questão 18. Questão 18, ela diz o seguinte, ó, eu ampliei aqui as linhas para eu poder escrever. Nos icebergs, as moléculas polares da água associam-se por... A gente já sabe que a água é polar, tem hidrogênio ligado à fonte, então aqui elas se associam por ligação de hidrogênio. Fiz a brincadeirinha lá, gente, ó. Certo? Eu sei que hidrogênio tem acento, mas hélio não tem. Então, por isso vai ficar de jeitinho. Bom? Essa não, tá entre aspas. Olha só, gente. Brincadeiras à parte. No gelo seco, as moléculas apolares do dióxido de carbono, lembrando, nós comentamos em sala, né, o gelo seco, na verdade, ele é dióxido de carbono. E o dióxido de carbono, por apresentar duas ligações covalentes polares, mas ó, vetor apontando para um lado, vetor apontando para o outro. Ou seja, os dois vetores se cancelam. A molécula tem um IR igual a zero. Isso torna então essa molécula apolar, certo? Se ela é apolar, o tipo de interação que ocorre entre moléculas apolares é o do tipo polo induzido, certo? Consequentemente, uma atmosfera de pressão é possível prever que a mudança de estado de agregação do gelo ocorre a uma temperatura maior, porque a interação é mais forte, maior do que a do gelo seco. Lembrando, gente, que o gelo seco sublima, né? O gelo seco, o CO2 sólido, ele passa direto para CO2 gasoso, ou seja, ele ocorre então uma sublimação, né? Ele não vai passar por um processo de fusão, certo? Isso em condições ambientes. Então, como resposta, a gente vai ter a ligação de hidrogênio, então vai ficar entre um ou E, B ou E, e dipolo induzido, então vai ficar a letra B, porque aqui ele está falando forças de Van der Waals. Lembra que isso é a mesma coisa que dipolo induzido. Sim? Por fim, gente, eu quero fazer com vocês esse exercício porque tem uma questão que eu acho interessante. Quando nós falamos da ligação de hidrogênio, ela vai acontecer de um jeito bem assim. Olha só, nós temos que lembrar que se a ligação de hidrogênio vai acontecer entre o oxigênio de uma molécula interage com o hidrogênio da outra molécula. Beleza? É o que acontece aqui, ó. Então, ó, o que está acontecendo aqui, ó. Nós temos uma molécula polar, né, que no caso é a água, e aí você vai ver que um oxigênio está interagindo com o hidrogênio da outra. Um oxigênio está interagindo com o hidrogênio da outra. Certo? Como nós temos aqui, ó, essa interação entre duas moléculas aqui no 5, né? Ele é uma molécula que, na verdade, né, a gente vai ter aqui, então, ó, ligação de hidrogênio, mas aqui são duas moléculas, CH4, moléculas apolares. Né? Então, se são moléculas apolares, nós vamos ter, então, dipolo induzido. Certo? Aqui nós temos, olha só, ligação iônica, né?
E aqui nós temos ligação covalente polar, ligação covalente apolar, né? E um composto que ele tem moléculas que são apolares. Agora vamos ver o que ele quer da gente, né? Ele pediu para nós marcarmos uma delas. Então, ó, analise a opção correta. Então a gente vai ter aqui, ó. Em 1, observa-se ligações eletrovalentes. E em 2, desculpe, em 4, ligações covalentes e ponte de hidrogênio. Em 2 tem ligações covalentes, sim, entre átomos, e entre moléculas nós temos ligação de hidrogênio, ou também chamada de ponte de hidrogênio. Agora, gente, aqui está falso, ó. Eletrovalente seria o mesmo que ligação iônica, tá? Então, eletrovalente é o mesmo que ligação iônica. Então, ó, em 1, observa-se ligações eletrovalentes. Não, tem ligações covalentes. E em 3, ligação covalente. Isso é falso. Tá? Então, aqui é falso, tá tudo falso isso daqui. Em 2, observa-se ponte de hidrogênio. Verdade. E em 4, nós temos forças de Van der Waals, né? Ou também associado a dipolo induzido. Então, aqui é a nossa resposta, né? Em 2 e em 4, observa-se ligação covalente. Em 2, nós temos ligação covalente entre átomos, né? E em 4 também nós temos ligações covalentes entre átomos, mas ele não está falando, né? Porque ele vai mencionar aqui, ó, tem também ponte de hidrogênio. E ponte de hidrogênio só acontece entre 2, tá? Entre as moléculas de 4, a gente não tem. Esse exercício aqui, gente, ó, eu mencionei para vocês, né? Sobre se nós misturarmos 50 ml de água, 50 ml de álcool, nós encontramos, né, uma solução que tem menos do que 100 ml, porque há uma contração volumétrica. As moléculas de álcool e de água estabelecem entre si ligação de hidrogênio. Isso faz com que elas se diminuam, estejam mais próximas entre si. Beleza? E por fim, né, acredito que acabou. Por fim, nós temos aí, ó, um sólido A tem cheiro, seus pontos de fusão e ebulição são baixos, é isolante elétrico em estado sólido ou fundido, é insolúvel em água. Bom, se ele fala que ele é insolúvel em água, isso já é uma característica bem marcante de compostos que são apolares, beleza? Porque a água é polar e ela não vai misturar-se com algum composto que seja apolar, beleza? E outra coisa geralmente, eu disse geralmente, compostos que apresentam moléculas apolares, elas vão ter interações do tipo de Van der Waals ou de polo induzido, e então essas interações são fracas, fazendo com que elas sejam rompidas facilmente e os compostos são então voláteis, dando cheiro. Então a interação que mantém A no estado sólido vai ser interações de Van der Waals ou de polo induzido. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da nossa momento de revisão e eu desejo a vocês o quê? Uma boa prova. E eu tenho certeza de uma coisa, a minha é uma verdade, isso daqui, ó. Vocês são capazes. Beleza? É nóis, gente. Tudo bom pra vocês. Beijo no coração.